Quem que é o Silvio? Quem que é o Silvio? Não lembra, não, porra? Não lembra não daquele dia, hein? Não, cara. Não lembra, não sei, lá no Peroma, não, cara? No dia que você foi praticamente molestado ao vivo? Mano, não lembro, cara. Quem que eu. Ah, mano, não. Tu é aquele Bento lá, velho. Lembrou agora, né? Lembrou agora, né, viadinha? Ah, quenzão do caralho. Lembrou, né, viadinho? Lembrou, né? Vagabundo. Viadão, velho. Você gosta de Você é ficar. pior que puta, filho, porque puta ainda volta rastejando, você nem pra isso presta. É. Que isso, mano. Que Pô, não isso. entendi, não, velho. Não entendi. Não, calma, tu falou que puta não presta porque volta rastejando e eu não voltei rastejando, logo eu sou melhor com a puta. Tipo, não faz Sim, você é pior que uma puta, porque Não, a lei disso ficou dando xerique melhor. de puta. Quer dizer, você age Não, igual cara, puta, não melhor. terminação, é um problema teleológico. Seu problema é um problema de fim, porque tu começa algo e não termina, filho. Cara, que, mano? Cara, Tu é o cara que começa a dar o cu e depois para. Mano, segundo o próprio. Ó, olha, cara, se eu tenho uma característica ruim e falo que eu não faço a característica ruim, logo eu sou melhor que a pessoa. Não. Esse cara é o seguinte, ele chega no mercado, assim, ele vai na lojinha de roupa, ele compra 2 calcinhas, aí ele fala pra vendedora, eu vou usar as 2. Ele tá com a intenção de usar as 2. Chega em casa, ele não usa nenhuma. É esse o nível do sujeito. É um problema teleológico. Ele começa uma ação e não tem a capacidade de terminar. É uma inaptidão. É impressionante. O que ele tá tentando dizer é que ele sentiu saudade. Não, ok, mas escuta. Não, Lu, saudade desse viadinho não sente, não, porque eu tenho um monte aos meus pés. Eu preciso desse aí. O que tu tá falando é positivo, velho. Tu tá falando categoricamente bem de mim. Tu tá falando bem. Não, eu não tô falando bem de você, porque justamente você não conclui o telos da ação. Sabe o que é telos, por acaso? Pra entrar nessa discussão. O que é telos? O que é logos? Hein? Você tá dizendo que eu te dei razão. O que é logos? O que é logos? O que é logos? Vamos. O que é logos em grego? Vai, filho. Logos tem correlação com telos. Vai, diz aí o que é. Se tu sabe uma coisa, tem que saber a outra, porra. Se não sabe um, não sabe o outro. Vamos. Tô esperando, filho. Tô esperando. Eu não tenho tempo todo mundo pra gastar com viadinho como você, não, viu? Eu vim aqui pra te humilhar. Meu Deus. O cara surtou, velho. Não, eu vim estritamente pra te humilhar, pra você perceber quem você é. Um viadinho, um betinha, falta de figura paterna que foi atrás de mim naquele dia pra você se sentir, então, completo. Porque o que você queria era uma figura paterna na sua vida. E você projetou ela em mim. Calma. Mano, a gente tava discutindo o que no anglicanismo mesmo? Você lembra? Aí, ó, nem lembra, né? Ele se perdeu tanto na pulsão sexual que já nem lembra, né? Aí é. Não, é porque tá irrelevante. O cara surtou. Tipo, não é importante não, velho. Não, realmente, né? De fato, o assunto do debate não é importante, porque pra você o que é importante é eu ser o seu daddy, né? É isso que você quer. Você quer que eu seja o seu paizão, né? O pai que cuida, pega você, né? E pega você e coloca no ombro e sai por aí desfilando como se fosse minha propriedade, né? Esquisito, cara. Meu Deus. Mas o que era que a gente tava discutindo do anglicanismo mesmo? Não era de anglicanismo, em nenhum momento a gente... Não, tu tava reclamando alguma coisa do anglicanismo, que eu me lembro. Em nenhum momento eu reclamei de algo do anglicanismo. Ah, então... Não, calma, tu tava falando bem do anglicanismo, você tava fazendo... Caralho, eu tô Sasuke Ancap aí, velho. Da hora. termo protestante. Quem entrou? Não lembro. Sasuke Ancap. Não sei quem que é esse povo aí que tá entrando, não. Satanás Ancap? Ah, o Sasuke. Não sei quem é esse aí. Foda-se. No catolicismo não é real, tipo, não é a presença real de Cristo, não é tipo, Cristo realmente encarnado na Eucaristia, tipo, a Eucaristia não é a carne de Cristo. Eu lembro que esse aí foi uma das coisas que falou. O nome do cara é Baal, mano. Não, isso aí é evidente, porque ali é um pão. Acontece na transubstanciação católica que aquilo ali se torna aquelas espécies se modificam em corpo e sangue de Cristo, mas não é uma carne ali rastejante, não é um sangue ali pulsando. Mas é uma carne. Não é uma carne física, não é um sangue físico, cabaço. Porque se fosse isso aí, não é. A própria teologia católica não afirma que é. A própria teologia católica afirma que não é, porque você não tem a modificação de acidentes. Você tem a modificação de substância. Isso é que você tá falando contra o teu próprio dogma, filho. Tu sabe em qual concílio, pelo menos, a transubstanciação é proclamada como dogma? Tu sabe em qual concílio, pelo menos?
em qual concílio a Eucaristia é proclamada? Não é a Eucaristia, não é a Eucaristia, é a transubstanciação. Ah, tá. A transubstanciação, eu lembro que ela é afirmada em todos os de Latrão, é afirmada no Concílio Vaticano I, mas eu não sei qual estabeleceu. Foi o Concílio de Latrão, o quarto Concílio de Latrão que estabeleceu como dogma. Não, do ladrão, o Lula. Isso é falso, porque Latrão 3 afirma a transubstanciação. Mas não afirma como dogma. Não, na verdade. Porque não era. Porque ela só se torna como dogma de fato em Latrão IV. Não, É afirmado como crença comum da igreja. Isso é falso, porque se no Concílio de Trento há uma contrariedade à tese protestante de que a consubstanciação é verdadeira, então quer dizer que é dogma até antes do Concílio de Trento. Sim, perfeito. E de quando que é o Concílio de Latrão, meu filho? O Concílio de Trento é 1500 e bolinha. O Concílio de Latrão é 1200, porra. Mas o Concílio Meu Deus do céu, mano. Mas assim, você fala o óbvio e depois tenta tirar vantagem em cima disso. Assim, Mano, mas tu sabe que Latrão 4, tu afirmou que era em Latrão 4. Latrão 4 o Concílio de Latrão IV é do século XIII, o Concílio de Trento é do século XVI. Mano, o Concílio... Tipo, o que você acabou de falar, se Trento afirma Y é contrário à doutrina X do outro lado, então é porque esse Y foi afirmado antes pela Igreja Católica. Sim, é óbvio que Latrão IV veio antes de Trento, isso não ataca em nada o meu ponto. Muito pelo contrário, só confirma. Por uma negativa, mas confirma. Tá bom, mas o que isso tem a ver? Só pra eu saber. Não, o que tem a ver que você quer discutir um assunto que você nem... Não sabe nem quando que isso é confirmado na igreja? Diaco. Em todos os concílios de Latrão foi afirmado a transubstanciação. Tá, mas eu não perguntei em qual... Você sabe que existe uma diferença entre você afirmar e depois você afirmar como dogma. São duas coisas distintas. Eu complementei a frase falando que eu não sabia qual afirmou o dogma. Pois justamente isso daí, meu filho. Você quer discutir transubstanciação? Você quer discutir... Não, melhor. Transubstanciação não, porque transubstanciação é só a formulação latina. Porque essa formulação é alienígena aos pais da igreja. Você não encontra ela nos primeiros milênios. Não que ela seja errada. Não estou afirmando que ela seja errada. Mas você não encontra ela, por exemplo, em São Gregório de Nisa. Você não encontra ela em São Gregório Nazianzeno. Você não encontra ela em São Máximo Confessor, que é o último patrístico. Não encontra ela nem em Santo Ambrósio de Milão, que seria, por assim dizer, um patrístico latino, era da Itália. Nem em naquele outro lá de Lyon, eu esqueci agora o nome dele. Até em Agostinho é dubitável quanto a isso daí, porque Agostinho se pronuncia da maneira grega. E a maneira grega é a mesma, por exemplo, que a gente encontra. Quer dizer, não é a mesma exatamente, né? Mas é muito mais semelhante à maneira anglicana que você encontra do que a maneira romana. Agora eu posso falar sem tu me interromper? Vai, diga, filho. Ok. Então, em todos, sem exceção nenhuma, agora eu tô afirmando categoricamente que em todos os pais da igreja você encontra algum tipo de transubstanciação sendo proclamada. E todos que tu citou, não, todos não, né? Porque eu não cheguei a ler todos que tu citou. Mas, por exemplo, em Santo Agostinho é sim afirmado. Pô. Na Cidade de Deus, por exemplo, não, na verdade, no De Trinitate, desculpa, no Tratado da Trindade, quando é afirmado sobre a coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também é afirmado que a missa, quando ele fala sobre a missa solene, ele fala de que a Eucaristia, ela é o sacrifício de Cristo. Tá bom, peraí, mas isso aí não é transubstanciação. Não, aí ele fala sobre o sacrifício de Cristo, depois ele fala que o pão que se come na missa é o sacrifício de Cristo. Tá bom, mas isso ainda não é a transubstanciação, porque isso aí olha, não, a transubstanciação, não, você tá confundindo. Primeiramente, transubstanciação é um nome latino que literalmente significa o quê? Mudança de substâncias. Só que tem um ponto importante nisso daí. Porque que é o seguinte, os protestantes eles não objetam que existe uma mudança de substância. O que eles vão objetar é como isso acontece. É esse que é o ponto. Inclusive, naquela discussão que a gente teve, eu citei quem do lado católico? Eu citei Roberto Bellarmino. E o que Roberto Bellarmino fala no Tratado da Controvérsia? É um passant, quando ele fala na questão do papético, mas ele cita que é o quê? A doutrina calvinista da presença espiritual na Eucaristia pode sim ser aceita pela Igreja Católica, não fazendo detrimento ela própria da transubstanciação. Porque, de fato, como ele mesmo coloca, ela não repugna a transubstanciação, ela só não trata. Porque aí que vem o ponto. Primeiramente, se você fala, é uma mudança de substâncias, tá.
Beleza, uma mudança de Olha, substâncias. Só que você não encontra os padres gregos, Agostinho, falando o termo substância. Você não encontra eles falando esse termo. Você não encontra eles falando, por exemplo, o termo mudança de ousia, mudança de pneuma, mudança de Healy. Você não encontra eles falando. Isso não, você não encontra. A teologia patrística grega inteiramente é unânime. Ela afirma que o quê? O que acontece na Eucaristia é um mistério. Eles só falam que é um mistério. Inclusive, se você quiser um exemplo mais claro disso daí, é quanto a São João Damasceno. Se eu não me engano, no da fé ortodoxa, ele fala isso daí, de Fide Ortodoxa, no título latino, que ele fala que a Eucaristia, ele fala que ele foi perguntado se o Cristo se fazia presente na Eucaristia no início da missa, no fim, ou no meio, ou depois, ou até antes. E ele fala, eu não sei, eu só sei que acontece. E fica por isso. Essa é a definição de São João Damasceno. São João Damasceno dá essa definição da Eucaristia. São João Damasceno fala que ele não sabe quando Cristo está presente na missa. Ele também não sabe o modo como ele se faz presente. Esse que é o ponto. A doutrina da transubstanciação é uma doutrina que fala unicamente sobre o modo da presença real. Olha só, a presença espiritual calvinista ou anglicana, ou ainda o que muito mal se atribui aos luteranos de consubstanciação, que não é doutrina de Lutero, você não encontra nos escritos de Lutero, você não encontra isso em Chemnitz, você não encontra isso em nenhum teólogo luterano, você vai encontrar isso daí, isso aí não é doutrina luterana mesmo. Aliás, é mais fácil até se encontrar em anglicano, né? O pessoal lá do movimento de Oxford do século XIX, do Pusey, eles tinham isso daí. O Pusey, inclusive, era defensor dessa doutrina. Agora, em Lutero, os luteranos, você não encontra. Tanto é que a teologia católica, quando trata desse ponto, né, se você pega os manuais de apologética do século XX e XIX contra luteranos, você vai ver, por exemplo, que a crítica que eles fazem não é a consubstanciação, mas é que a doutrina luterana da Eucaristia, ela cai em miafisismo. Essa é a crítica católica luterana da Eucaristia, mas não a presença real. Nunca se objetou, aliás, a ideia da presença real por parte dos luteranos, nem dos calvinistas, nem dos anglicanos, e sequer dos ortodoxos, porque nunca se foi negada a presença real. Nunca foi negado, de fato, a presença real na Eucaristia. O que é discutível, o que isso aí é, de fato, matéria controversa entre as diversas denominações, é o que, se essa presença real se dá pela transubstanciação, como ela é professada, como dogma de fé latino, e um outro ponto, que isso aí já é mais o ponto dos anglicanos, não é tanto dos protestantes em geral e dos ortodoxos, na verdade também, em certo sentido, é ponto ortodoxo. É um ponto ortodoxo, nesse lado, a Cantuária e Constantinopla estão unidos, que é o fato de que, se realmente é necessário que isso aí seja proclamado como dogma, porque a um ortodoxo, por exemplo, não existe, de fato, problema em aceitar a transubstanciação. O problema real se situa em aceitá-lo tal como dogma. Isso aí que é outro ponto também, porque foi proclamado como dogma, que a princípio não era uma fé comum da igreja. Por exemplo, que a infalibilidade papal não era dogma desde sempre, ela se tornou no século XIX, lá no Concílio Vaticano I. A mesma coisa, por exemplo, quando você encontra em Trento, né, nos cânones de Trento, a respeito da participação de Deus na condenação das almas, Trento também fala dessa forma. Não faz sentido nenhum, porque todos os pais da igreja afirmam que Cristo está presente na comunhão. E por que Cristo está presente na comunhão? Porque no Evangelho na verdade, os discípulos não sabiam quem era Jesus quando ele volta, né, quando ele renasce, Cristo. E então os discípulos, eles começam a tipo, andar vagamente e tal, começam a vagar por aí, e São Pedro, ele encontra Cristo justamente no pão, ok? Então, o que seria a alteração de substância? Agostinho fala, assim, do termo substância, diferente do que ele falou, né? Agostinho diz esse termo porque é um termo latino, quer dizer, latino não, grego, desculpa, que ousia, né? Não, tá errado. Ousia é essência, não é nem substância, fala que isso é meu corpo, ele não poderia estar falando sobre acidentes. Porque os acidentes não são analfabeto. Mas aquilo ousia, qualquer um pesquise agora. Ousia em grego não são aquilo que é essência. Que é a substância, foi mal. Isso aqui fala que pneu é matéria. Errado, Cris. Thiago, o Wikipedia sobre o que fala que é essência, porra. Tá maluco? Tu nem lê a Wikipedia. Saudades, Bento. E aí, o Golden? Saudades, mano. Muito tempo que eu não te vejo. Pois é, já tem uns 3, 4 meses, mais ou menos, né? Velho, mano. Me tiraram da cal, velho. Claro, você tá falando besteira, moleque. O Temerão. Calma aí. Deixa eu falar, velho.
Dane-se. O que é substância? Peraí, Deixa eu continuar aí primeiramente. onde eu tava. Não, O cara peraí. falou O que é substância? que O que é substância? O que é substância? Vamos lá, vamos começar a definir. Ele Vamos disse definir que cai em o que é. miafisismo, mas eu não entendi qual que é a relação. Não, eu também não. Porque Eu não falei que miafismo é uma transubstanciação doutrina cai em morta, miafisismo, herética analfabeto. especificamente, Eu falei que que. pouco tem a ver com a Eucaristia. Eu não Porque falei que a Discussão inútil, cara. Eu não falei que a transubstanciação cai em miafisismo. Eu falei que a visão luterana da Eucaristia é para a Igreja Católica, da forma que ela foi formulada por Lutero e por Quêmeres, miafisita. Do pão, e se fosse o caso Olha, é como o Marco Aurélio já falou, pitadas de mau caratismo e incompreensibilidade da parte do sujeito que não dá para entender. Em momento nenhum da Bíblia, nas Sagradas Escrituras, o corpo ele é tratado como se fosse um aspecto espiritual, tá? E mas que mentira o analfabeto. Mentira do caralho. O corpo de Cristo não é espiritualizado desde o princípio. O Paulo, por exemplo, não fala no aerópago que a carne será divinizada. Isso é a doutrina de São Máximo Confessor, de que a carne humana será divinizada para que a natureza possa ser divinizada. Quando o Máximo Confessor fala do cosmos, do papel cósmico do homem, é nesse sentido. Como reintegrador da humanidade, da natureza em Deus. É um analfabetismo de teologia cristã que sai da bunda e é professado pela boca. O cara caga falando. Tá? Porque a substância, ela pressupõe a caracterização de mais de um indivíduo. Tem duas substâncias, tem dois indivíduos, tem duas coisas. Né? Então... Meu Deus, é que analfabeto. Rápido e juntando um tanto de coisa pra parecer inteligente, né? Mas você é burro. Alguém fala pra ele me desmontar, porque evidentemente ele não tá me escutando já tem tempo. Agora eu vou desmontar ele aí pra ouvir o que ele fala. Calma. Primeiramente, eu vou pegar esse ponto do miafisismo, que foi o último que você falou. Eu não falei que a doutrina católica da transubstanciação é miafisita. Em nenhum momento eu falei isso. Tá bom, voltei. Eu falei que a visão que os católicos têm da presença real luterana é uma visão de que aquilo ali cai em heresia miafisita. Não arrumei nada da transubstanciação católica em relação ao miafisismo, meu Deus. Olha. E outra coisa, primeiro. Ousia é essência em grego, filho. É essência. Não tem nada a ver com substância. Se você tivesse falado hili, apesar que hili é matéria, faria mais sentido. Ele é mais próximo, né? Agora, o que é substância? Eu não tô nem falando no grego. Não. Tô falando o significado da palavra substância. O que é substância? Substância é a coisa que existe por si e não por outro. Perfeito. É óbvio. Substância, aquilo que está embaixo, aquilo que subsiste. Exato, é isso mesmo. Agora que vem o ponto. Consigo te pegar. Tu quer que eu Agora que vem o ponto. Não. Você quer falar em grego? Pô, vai te catar, filho. Eu perguntei. Tu meteu ousia do nada. Assim, tu fez uma confusão. Tu fez uma confusão nível Ítalo Marcílio com Platão, sabe? É nesse nível. Não, é brincadeira, né? É brincadeira isso daí. Eu vou gravar. É de mau gosto, assim. Pitadas de psicopatia e muita má vontade. Só viado. Era tipo um gerador de lero-lero da vida real, velho. Cara, essa é a discussão mais inútil que eu já ouvi na minha vida. Mano, que bagulho escroto, velho. Meu Deus, cara. Mano, eu vou pegar aqui agora o das categorias de Aristóteles, que é o que ele trata das categorias, que inclusive é a substância, né? Tipo... Eu não quero saber de Aristóteles, filho. A gente já definiu aqui muito bem o que significa substância. Não precisa de Aristóteles. Essa definição que você deu é a definição correta, tá de acordo. Ninguém tá objetando essa definição. Substância é aquilo que subsiste por si mesmo. Disse que ousia não é substância. Porque não é. Aliás, o termo grego, ousia, é usado para falar de essência, porque é aquilo que é interno do ser. Mano, ousia pode se referir à substância primeira e à substância segunda. Ok? A substância primeira é o que a gente está tratando agora, de tal modo que também é a substância segunda. O que tu tá confundindo aí de essência com ousia é da substância segunda. Porque não, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor... Não, cara. Isso não faz o menor sentido, porque quando Platão mesmo vai falar disso daí, a ousia ela vem primeiro, porque a ousia precede da ideia. Meu Deus, é burro. Você quer falar de grega, aristotélica, platônica, não sabe, pô. Ai, te catar. Tá. Ok. Não, o que eu tô falando é que a substância segunda, tá? Ela é a definição da coisa, portanto, a essência, tá? Então, não tem isso daí de segunda substância, primeira substância. Não tem isso daí. Essência é uma coisa, substância é outra. São termos distintos. Não.
que é o Não, que a gente ninguém tá tá, tratando. não, ninguém A usina, tratou, enquanto ninguém fez categoria, diferença. Ninguém tá? fez A diferença. categoria que Ninguém engloba tanto fez diferença nenhuma. Ninguém, absolutamente ninguém. E o fato de você ter que me mutar para poder falar só demonstra mais ou menos que você não consegue se impor nessa conversa. Você é um betinha. Você é um fraco. É isso que você do é. mesmo jeito que é Você é um beta. Você é a um beta, um definição, que fraco, é fracassado, a perdeu. essência. Não consegue se impor no Então debate não de é como se discórdia. uma coisa Não fosse consegue contrária à se outra, impor. Não pô, tu consegue. tá É um falando merda beta. em grego, tipo, não, cara, não é assim que funciona. Completo homem beta. Outra coisa, sobre o miafisismo, eu não escutei tudo que tu falou em relação a isso, porque tu não consegue falar que é um ser humano comum, né? Você tem a necessidade de ficar falando, berrando Eu não tenho alto, culpa se você é um sei lá, inepto. Eu não tenho culpa se você nasceu com uma deficiência assim, cerebral do tamanho da Dilma. o que eu posso dizer é que Sabe? pode Eu não ter a tenho culpa ver assim que a teu natureza de pai, assim, a Cristo tua e educação também é o papai tratamento dos Lulinha e gregos mamãe em Dilminha. Eu não tenho relação culpa. à Tenho culpa. transubstanciação, se foi isso que tu quis dizer, né? Por exemplo, como os latinos tratam o miafisismo é como os gregos tratam a Eu não falei, transubstanciação. tá vendo? Eu não falei Habib, nada o Habib, disso. que ele não tem mãe, cara. Ele não tem mãe. Dito isso, entendeu? Olha, isso esse que eu tinha pra sujeito. falar, Não, não você, vou assim, não, assim, você é citar de novo, não. analfabeto. É analfabeto, porque eu não falei nada disso em nenhum momento. Para poder tentar parecer inteligente. Eu não falei rápido para tentar parecer inteligente porra nenhuma. Eu sei mais do que você mesmo, eu sei mais. E qualquer um que percebeu aquilo que eu falei, conseguiu entender claramente. Em nenhum momento eu falei que o ortodoxo vê a transubstanciação latina como o católico vê a consubstanciação, entre aspas, luterana. Isso é como miafisismo, em nenhum momento isso aí foi afirmado. Isso aí é melhor se eu patifaria. te pedisse para me mostrar onde os pais da igreja definiram de algum modo o sacrifício solene da missa. Esse que é o ponto. Não a transubstanciação. Olha, é muito simples, olha só, é muito simples, é muito simples. Você sabe que existem dois tipos de negação, né? Você sabe que existem dois tipos de negação, né? A negação de uma afirmação pré-dita e a negação de uma afirmação não dita. A afirmação de uma negação não dita é apenas negação enquanto por acidente, porque ela não é de fato uma negação da coisa dita. Se, por exemplo, ninguém fala que um quadrado é rosa e alguém fala que o quadrado é azul, essa pessoa está negando que esse quadrado é rosa mediante o fato de que não foi afirmado que ele é azul antes, mas não porque ela falou, não, ele não é azul, ele é rosa, na verdade, ao contrário. Não foi dito nada disso. Na apologia contra, quer dizer, na apologia católica, né? Mas é analfabetismo total. Ele é visto em dar não zoa a mãe dele que ele não tem mãe, cara. Não zoa a mãe dele que ele não tem mãe. O problema dele não é não ter mãe, o problema dele é que ele não tem pai, ele fica correndo atrás de macho no Discord, fica correndo atrás de mim. É isso, sei lá. Esse cara aí não tem pai, não tem mãe, é um beta, é um viadinho, fica correndo atrás de um homem como eu, porra. Então o Thiago é o Euromenos e o Dragon é o Erastes. É isso. Não, eu me recuso a ter qualquer relação com esse indivíduo. Eu me recuso. O Blebaus, isso aí não vale uma leitada no cu. Esse cara como é que aí o budismo surgiu, Blebaus? O budismo surgiu como? o budismo, aquela heresia lá do hinduísmo, né? Algo assim. O Blebaus, como é que surgiu? Como é que surgiu, Blebaus? E qual o conceito hermético? Como é que é? 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 Você vê que até ele ficou caladinho, né? Foi eu falar que ele é um betinho que fica correndo atrás de macho que... Agora voltou, né? Agora voltou, né? Ele não aguenta ser humilhado diretamente e perceber. Aí ele tem que voltar, né? Tem todo aquele jogo psicológico, né? O sujeito não admite... O Freud fala que nos três ensaios da sexualidade, né? O sujeito não admite que sente certos fetiches nessa posição de ser subalterno, de ser dominado, de ser colocado pra baixo, né? Ele não admite que tem isso daí. Então toda vez que alguém afirma isso, ele tem que negar, né? Toda hora, aquele negócio, aquele jogo, atira pra tudo quanto é lado que você alguma hora vai acertar. É mais ou menos assim a posição mental do sujeito. Tá toda hora, não sou. O sujeito se define por aquilo que ele nega, ou seja, ele é aquilo que ele tá negando. Porque se você é alguma coisa, você afirma que você é pelo seu próprio ser, né? Tautologia do ser, a essência da liberdade humana, Schelling, página 54. Na página 54 mesmo, esse livro que ele fala isso, tá? Poderia ter citado da relação das artes plásticas com a natureza, mas aí já é outra história. O Eras do Mundo também dá pra contar. Mas é isso aí mesmo, é um betinha. Né? Ô, Drey. É brutal, pro beta não sobra nada, nem pra ser abusado. Mano, quais são as 10 categorias? Quais são as 10 categorias?
Filho, eu não li Aristóteles, não me importa com Aristóteles, eu tô cagando e andando pra esse homem, o mundo seria melhor se não tivesse ele, eu tô cagando e andando, porque primeiramente, teologia cristã do primeiro milênio, Aristóteles, random, desconhecido, ninguém falava dele, maltratado, maltrapido, estuprado pra tudo quanto era, ninguém dava bola pra ele, teologia cristã do primeiro milênio, neoplatonismo, platonismo, é isso aí, tá? Umas coisas ali meio órficas aqui a colar, o pessoal misturando. Orígenes, né? A escola de Alexandria. Umas coisas assim nesse nível, né? O que tu leu de Boécio? Foda-se, isso aí é a base da escolástica. Eu tô cagando e andando pra isso aí. Eu só li aquele lá da filosofia dele, construção da filosofia. Achei uma merda. Um autor de merda. Hein? Boécio nasceu depois do primeiro milênio da cristandade? Porque ele falava de Aristóteles, né? Tá todo mundo um pouco se fudendo pra que ele seja, Tamirão. Com ele, pô. Boécio falava de Aristóteles. Eu tô cagando. Só tem um detalhe. O Boécio não tem nenhuma importância na teologia patrística, haja em vista que ele é o pai do escolástico. Calma. Só deixando claro. O Boécio é do fim da patrística, tá? Ele, inclusive, não chega nem a ser contemporâneo de São Máximo Confessor por alguns aninhos, tá? De todo modo, a obra dele tem relevância alguma na teologia patrística. Então, né, já sabe, né? Não é teologia primitiva, não é cristianismo primitivo, não tá mais próximo do Cristo, a regra é assim, sabe? Essa é na somatória, não deu 3 ali, Pai, Filho e Espírito Santo, você já ignora, né? Passa pro próximo, tchau, bola pra frente. Primeiro milênio não tinha Aristóteles. Tchau, querida. Que é antes do primeiro milênio e que falava de Aristóteles. Eu não tô entendendo o problema aqui. E qual beleza? Lixo? Tu não falou que era o movimento da patrística. Tu não pediu pra mostrar um patrístico. Filho, é patrística. Primeiro milênio, se fala de teologia cristã, é patrística. Patrística acabou. Um cara que é não. pra teologia. Olha só. Não. Ele só é relevante na teologia católica depois do primeiro milênio, com a consolidação da escolástica. Por quê? Porque, muito simples, porque os últimos ocidentais, que foram, por assim dizer, últimos patrísticos dentro do Ocidente, como é o caso do Erígena, foram que escorraçados, né? Ninguém dava a mínima para eles, coitado. O irlandês do Erígena não teve muita sorte, né? Se tu não dá a mínima pra Boécio, o problema é seu. Eu não dou a mínima. Meu filho, agora me diga uma coisa. Agora não, sério. Dentro do contexto escolástico, a não ser por ser o pai da escolástica, por assim dizer, praticamente. Quem que lia Boécio? Quem que tava inteirado desse bosta? Ninguém. N-I-N-G-E-N. Ninguém. Meu Deus do céu, velho. Ninguém, filho. Tá concordando com você sobre Aristóteles. Tá concordando com você, ô Tamirão, porra. Você tá falando que Aristóteles não tem nenhuma relevância sobre merda. É exatamente isso. Você não consegue entender isso, não? Se você for ver Orígenes, ela toda a base que é o platonismo, cara. Não para de falar, cara. Esse que é o teu problema, né? Eu tô toda hora aqui me impondo, estompando em cima de você, pisando em você, e você aí... Ai, para. Tu tá mostrando que tu é uma fêmea, pô. Tu tá mostrando que tu é uma gazela, velho. Uma gazela que gosta de... Cadê tua mãe, Tamirão? Isso aí não é sinal de masculinidade. Cadê tua mãe, Ô, Tamirão, pelo amor de Deus, tu ficou... Não, é porque vocês não estavam lá no outro servidor. Vocês não estavam lá no outro servidor, mas, tipo, teve uma vez que eu falei assim, que o Tamirão falou, vou me confessar. Eu falei pra ele, então quer dizer que você quer ficar de joelhos pra um homem, você quer se ajoelhar diante de um homem? Ele falou, sim, eu quero. Eu vou me confessar, eu quero. Cara, você assim, você admitir que você é viadinho, que você é beta, que você gosta de ser dominado, de ser sodomizado. Você, aquela conversa naquele servidor, e isso aqui também, nada mais é do que um Cici Hipno fudido em cima de você. É isso que eu tô fazendo com você, é o Cici Hipno, te humilhando. Porque eu sei que no final das contas é o que você gosta. Admita, você é um viado patético, é isso que você é. Senti uma projetada aí, mano, sabe? Mano, esse cara, velho, ele tá falando dele mesmo, tipo, em terceira pessoa, velho. Não faz. O cara tem uma confissão com algo sexual, cara. É melhor tu parar de ver pornô aí, mano, na moral. Eu em terceira pessoa. E dá pra ver o quão... Melhor parar de bater punheta aí o dia inteiro vendo pornô deitado nesse seu quarto sujo aí, mano. Porque na moral, tá feio já. Velho, tá bizarro isso aqui, mano. Ele acha que... Agora calma aí, Tamirão, ele tá falando de você, Tamirão.
Ele acha Pra que acalmar, tá? Exatamente. Eu assim, tô falando de você. E outra Eu coisa, não falei só de tô tu falando mesmo, de você. porra. O E cara outra fez coisa, não só tô confissão falando. a um padre com algo sexual. E o cara. Mas é porque. Você já leu o Jorge Bataille, Piada. História de um Olho? Leia depois pra você entender. O problema, aliás, by the way, não é o sujeito admitir isso. O problema é o sujeito admitir isso no contexto, sabe? O cara tá sendo humilhado e ele corrobora com a humilhação. Assim, olha, eu tô assinando aqui o termo, vocês podem matar minha mãe, meu pai, chacina tudo, estupra todo mundo aí. Não. O cara tá A mãe assinando dele um já termo tá morta, é desse. diferente. A mãe dele já tá morta. Mano, que coisa louca, velho. Olha, eu não queria pegar no Rodrigo. ponto, sabe? Eu só coloquei como meio abstrato, mas tudo bem. Fala. Rodrigo, quanto é credo? Quanto é credo? É, questão ortodoxa. Discute sobre filioque. Filioque com ele. Cara, nem tem muito o que falar. Cara, pô, a filioque em si mesma, o que ela é? Ela é um desenvolvimento histórico. Qualquer credo cristão. Então não é uma coisa assim que surgiu como a gente tem hoje, e, bum, sempre foi isso aí, todo mundo sempre aceitou, cabeça baixa, e é isso aí. Não. Como que ela era, a princípio era uma coisa. Depois do Concílio de Florença, ali por volta de 1500 e pouco, não aceitava. Não, aceitava. Todos A filioque não aceitava. Sabe por quê? Sabe por que não aceitava? Vou dizer um exemplo. Se você pega, eu citei agora esse livro, eu vou citar de novo, da Fé Ortodoxa de São João Damasceno, você for ler ali, ele não impugna a filioque em um sentido específico, mas ele também não afirma ela. Ele fala, e nós professamos a fé num Pai que no Pai Todo-Poderoso, que gerou o Filho e que gerou o Espírito Santo. Ele fala isso aí. Só que, mais pra frente, ele complementa. O que ele fala mais pra frente? Que o movimento geracional, ele se inicia no Pai e termina no Filho. O que isso quer dizer? Isso aí é a doutrina ortodoxa da monarquia. Monarquia, isso é, monarquia, um único princípio. A monarquia, inclusive, a palavra grega deriva disso. Monarquia, monarque, arque, princípio, um único princípio. É isso que essa é a palavra monarquia. Me escuta. Então, a doutrina ortodoxa da monarquia é justamente essa, que o Pai é o único princípio da Trindade. Ou melhor dizendo, que só existe um único princípio. Cala a boca, eu tô explicando aquela doutrina. Cala a boca. Vietnã. Cala a boca. Então, a doutrina ortodoxa é a doutrina que professa que só existe um único princípio. Que é o. Não necessariamente esse princípio pode ser o pai. Algumas coisas assim, mas esse ponto não importa. De todo modo, o que importa é que é o seguinte, a visão ortodoxa é essa da monarquia. Qual que é o problema dela com a filioque, então? Como que a filioque surge, primeiramente? Lá mais ou menos no século IX, quando o Papa, acho que Leão III, não é o Leão III, já não lembro agora qual era. Leão III foi o que deu as excomunhões. Quando o Papa, em Roma, então, ele decide colocar junto das placas na Basílica de Latrão um outro credo, em latim, né, que é o que afirma a filioque. Qual que é o problema da filioque? O problema da filioque é que é o seguinte, não está ali exatamente, porque se você pega a filioque como Agostinho professa, não é a mesma que a gente encontra no Concílio de Florença, no Concílio de Trento. Por quê? Porque o Agostinho, o que ele fala? O que o Agostinho ele fala? Ele fala o seguinte, que o Espírito Santo, que o Pai gera o Filho, e que o Pai, através do Filho, gera o Espírito Santo. Note muito bem, através do Filho. Se você se lembrar, se recordar daquilo que eu falei de São João Damasceno da Fé Ortodoxa, é bem semelhante. Ele fala, o movimento geracional se inicia no Pai e termina no Filho. Quer dizer, o Filho ele tem um papel, geração do Espírito Santo, na doutrina da monarquia. Sim, na doutrina de Agostinho da filioque, também é o mesmo, inclusive a gente pode até fazer esse equiparativo, de fato. Isso aí já é um ponto mais à frente. Eu mandaria mais estudo teológico para poder ser afirmado isso daí. Mas, de todo modo, são pontos bem semelhantes. E isso, de fato, vai ser afirmado quando a filioque, então, é transformada como profissão de fé do Ocidente no símbolo apostólico, no símbolo dos apóstolos, como é chamado também. O problema se situa a partir do Concílio de Florença, porque em Florença a cláusula agostiniana, que era sicut filii, através do filho, ela é trocada.
E se afirma et cum fili, né? Nos cânones de Florença. Aí muda tudo. Por quê? Porque o pai, ele já. Aí você tem o quê? Um papel muito mais incisivo da presença do filho na geração do Espírito Santo do que antes. Você já tem justamente o quê? Uma união do pai com o filho na geração do Espírito Santo muito maior do que você tinha anteriormente. E aí que surge o problema de da filhoca. Ele só surge efetivamente a partir do Florença. Antes disso, era mero mal entendido entre ambos os lados. Tanto é, inclusive, que se você for ler o Contra Errorum Grecorum de Santo Tomás de Aquino, contra os erros dos gregos, ele fala isso daí, que a confusão, o problema real é muito mais um problema linguístico, portanto semântico, do que um problema teológico. Na verdade, fala inclusive que nem existe problema teológico, de fato, se ambos os lados entendessem a linguagem que os estão utilizando respectivamente. Se os latinos entendessem que os gregos falam, que os gregos entendessem que os latinos falam, não haveria problema da filhoca. Agora, isso aí, Tomás de Aquino falando, no século XIII. Agora, o que você tem a partir de Florença, já não dá mais para ser afirmado isso daí, porque é afirmado uma incisão muito maior do papel do filho. E aí, como que isso, então, vai ser respondido? Né? Aí isso vai gerar outro problema mais para frente, que Florença vai ratificar de fato como problema e impossível de solucionar, que é o seguinte: quando você tem a fórmula da filioque latina sendo proclamada antes, do século IX, mais ou menos, o que acontece é justamente o fato de que essa proclamação, ela coloca outra coisa em jogo, que é o quê? A essência divina. Não em si mesma, mas junto, não como um derivado, uma consequência lógica, mas junto, que é o quê? Qual é a essência divina? Na visão grega tradicional dos padres apostólicos, é o quê? A ousia divina é incognoscível. É uma coisa incognoscível, você não tem como conhecer. Agora, e muito menos definir. Agora, a visão latina, a partir desse momento em diante, começa a tratar a essência divina como sendo o quê? O amor. E isso daí já causa um problema, porque é o seguinte, você está limitando Deus, então, o último é o amor. A essência divina é o amor. E isso daí já vai estar limitando a coisa toda. Isso daí causa um problema muito grande na teologia na teologia latina em relação à teologia grega, e a cisão vai aumentando cada vez mais. Mas isso daí, a princípio, não vai ser dogma. Mas isso vai ser dogmatizado em Florença, depois reafirmado em Trento, primeiro, e depois Vaticano II. Aí acabou, já não tem mais como, né? É aquela regra clássica, né? Afirmou uma vez, na segunda, na terceira acabou, não tem mais como voltar. É basicamente isso daí que aconteceu. Apesar que já era dogmático desde Florença. Então, o que acontece é justamente isso. O problema da filioque na visão ortodoxa é justamente o quê? As afirmações do Concílio de Florença que violam a monarquia trinitária. Porque ela vai transformar a monarquia, que eu falei no início, monarquia, um único princípio, em diarquia, dois princípios. Né? Fala, mas o amor na essência aí, pronto, é terceiro. Ou então você vai colocar na essência tudo de uma vez, ou você cai na diarquia. E se você cai na diarquia, de todas as formas, as duas não estão de acordo com a visão dos padres gregos, portanto, não é aquilo que tradicionalmente sempre foi ensinado na igreja primitiva. E aí surge todo o problema na visão ortodoxa. Né? A visão católica, por outro lado, tenta, na verdade, fazer um jogo para falar que, na verdade, os dois lados ali continua sendo um erro de interpretação, não é uma mudança radical. Até hoje, essa é a visão católica. Tanto é que, se você for ver o que o Papa Leão XIV agora fala a respeito disso, é justamente isso. O que o Francisco falou, ou o Vaticano I, Vaticano II mesmo, inclusive, afirma isso aí. E, mas o Vaticano II não tem validade, não sei o que, eu sou radical. Tá bom. Beleza, Vaticano II não tem validade? Tá bom. Então, que tal Pio XI, Pio XII, São Pio X, Pio IX? Eles falavam isso daí. Outro, então. Tu não tá convencido ainda? Beleza, não tá convencido? Então, que tal? Roberto Bellarmino, ele fala isso daí. Ou, então, o Cardeal Franzén, autoridade teológica de renome, assim, um calibre enorme, que esse tinha no século XIX, grande cardeal alemão, a mesma coisa. Aquele arcebispo de Paris, o cardeal Pierrot, falava a mesma coisa. Gonet, mesma coisa. Lagrange. Esse aí já é do século XX, mas o pessoal que não gosta do Concílio Vaticano II não gosta dele normalmente. Mesma coisa, afirmava. É Lagrange, porra. Lagrange. Que Lagrange o quê? Você não sabe francês ou analfabeto? É Lagrange o nome dele. Você é analfabeto. Fala francês aí, fala francês. Analfabeto. Burro. Vai corrigir tua mãe. Ai, desculpa, tá morta, né? Não corrige morta, né? Fala francês aí, na moral, cara. Foi quando é humilhado, volta com a perninha entre os olhos. Velho, na moral, agora me fala. Não, agora por favor, velho, deixa eu só te perguntar um bagulho muito, muito rápido. Qual é a distinção de relação entre o Filho e o Espírito Santo no patrístico?
A distinção entre o Filho e o Espírito Santo na patrística é que, primeiramente, o Filho, enquanto pessoa, só é gerado pelo Pai. 2. O Espírito Santo, também enquanto Os dois pessoa da são gerados Trindade. pelo Pai. Os dois são gerados Sim, pelo mas Pai. só que tem um porém. O Espírito Santo é gerado pelo Pai e através do Filho, como afirmam Agostinho do lado latino e João Damasceno do lado grego. Hã? Não é isso mesmo. Tá no da fé ortodoxa. Só ir lá e ler e você vai achar. Não, eu tô te perguntando, pô. Tu não consegue responder, não? Acabei de responder. Tu falou pra eu ler um livro, velho. Como assim, cara? Tu não respondeu porra Eu nenhuma. acabei de responder, você não conseguiu escutar? Mano, tu falou o seguinte. Assim, você deve ter alguma demência, não é possível, porque essa parte de eu falar pra você ler o livro foi a parte final. Tá, então repete aí de novo, porque eu acho que eu não escutei ou cortou sua voz. A diferença entre o Filho e o Espírito Santo na patrística grega, ou melhor, na patrística em geral, é que o Filho, enquanto pessoa, procede unicamente do Pai, e o Espírito Santo, enquanto pessoa, procede no movimento ad intra do Pai, porém, através do Filho, se torna ad extra. Que? Mas não falo. Caralho, velho, isso aí é... Mano, O isso movimento trinitário começa no Pai e termina no Filho, mediante o Filho que se faz a processão do Espírito Santo. Mano, só pra eu saber aqui, o que é ad intra e ad extra? Você não sabe o que é? Não, eu sei a definição. Eu quero saber se tu sabe, mano, porque o que tu falou agora é um absurdo, velho, tipo um absurdo. Ad intra, para o interior, ad extra, para o exterior. Não sei se você sabe o que significa ad em latim, mas ad é para. Sentido de direção. Não, calma. Deixa eu repetir o que tu falou. Então, através do Filho, o Espírito Santo se torna além do quê? Eu não falei além do quê. Em nenhum momento eu falei. Não, tu falou que através do Filho se torna ad extra. Só que ad extra ao quê? Não, cara. Meu Deus do céu. Em quê? Mano, porque ad extra tá se referindo a algo. É tipo como se fosse um adjetivo. No caso é um adjetivo. De relação entre algo. Que adjetivo de relação? Ad extra é semelhante à preposição. É movimento, tá indicando o movimento para onde está indo. Mano, O ad, ele indica a direção. Se você falar ad intra é para dentro, o ad extra é para fora. Não tem sujeito. Caraca, mano. Não, mas escuta. Como que não tem sujeito? Eu acabei de falar que o movimento era... Puta que pariu, mas você é analfabeto. Você é analfabeto, você é burro. Fala francês errado, não sabe latim, aí fica inventando palavra em grego. Vai ver se eu tô na esquina penteando macaco com a tua mãe, vai. Cansei. Sabe o que era ousia, pô? Cansei. Tu não sabia o que era ousia, tu nunca leu Aristóteles, pô. Tu nunca leu Como se ousia fosse um termo que Aristóteles inventou. E Boécio foi o segundo a falar na história da humanidade. Tá bom, né? Não, Platão não falou, né? Platão, Plotino, Próculo, Jâmblico, calma aí. analfabetos em teologia grega. Mano, o que Platão fala o que Platão se refere à substância? Qual é a definição de Platão à substância? Cara, é a mesma de Aristóteles. Aquilo que existe. Ah, velho, puta que pariu, mano. Que cara louco, velho. Mano, olha só, velho. Tu fala com tanta segurança umas merda absurda, velho. Caralho, isso me deixa... Eu não falo merda absurda, eu falo o que é. Eu falo o que é, filho. Você é analfabeto. Você fica citando Aristóteles pra lá e pra cá, meu filho, eu não me importo. Eu não me importo com Aristóteles, foda-se, porque a filosofia grega não... Cara, filosofia grega e Aristóteles, assim, sinceramente... Não é lá uma coisa assim que os neoplatônicos devem tudo a Aristóteles. É a mesma coisa que a teologia latina de Tomás. Tomás começou muito mais como aristotélico, terminou como neoplatônico praticamente. Não. O que, cara? É só você ler, por exemplo, o Contra Errorum Grecorum, né? Mas e o De Essência? De Essência, no início da vida dele. Ali, ele só tinha acesso aos textos aristotélicos e um ou outro platônico. No fim da vida, ele teve acesso a quase tudo de Platão. Aí ele mudou radicalmente. Então, teve acesso, inclusive Tomás vai tomar muitas proposições de Jâmblico, de Próculo, de Plotino, que ele vai ter acesso mais pra frente, que ele não tinha no início da época de Essência. Se você for pegar qualquer biógrafo de São Tomás de Aquino, eles vão falar isso daí que eu tô falando. Qualquer biógrafo dele fala isso. Isso é unânime, catedrático. Você está contradizendo um fato comum reconhecido por todo mundo que estudou esse tema a sério. Assim, pitadas de psicopatia com mau gosto. É isso que... Tá bom, tu leu o que, especificamente? Do que, do Aquino? Gente, Essência, Contra Errorum Grecorum e um pouco da Suma. Cansei de ler a Suma porque achei aquilo ali chato por um cara.
Tá, então, por exemplo, tu não leu os comentários aos analíticos posteriores, ao Mas os Warren? comentários deles vêm justamente do início. Ele Ok, faz comentários de fato às obras perguntando se tu leu, não. mano. Aliás, Perguntando eu li se tu leu. agora que você falou desses comentários, lembrei. Também li o comentário ao Ente Essência. Não, pera, não. Confundi. O comentário de É o comentário à Ética Nicômaco. Que era o único que realmente tinha interesse a ler dele que ele escreveu. Tá Que os bom. comentários a Então, tu Aristóteles. leu um pouco da Suma, leu o que mais? Do Ente Essência e Contrarorum Grecorum. Tá, tu leu Doente Essência. Tá bom. Quais são os dois modos de ser? Que tá no primeiro capítulo. Sei lá, cara. Eu só li tem 5 anos. Você acha que eu vou lembrar disso? Mano, então é por isso, cara. Tu tá Filho, falando. eu li isso daí. Só que tem um cabaço. Com qual idade Tomás escreveu Doente Essência? Com qual idade ele escreveu esse livro? Com qual idade? Fala aí. Cara, eu tô falando do conteúdo do livro. Fala com qual idade ele escreveu. Conteúdo Fala com do qual livro. idade ele escreveu. Ele escreveu ainda novo. Foi um dos primeiros livros que ele escreve. Foi o primeiro. Justamente por isso. E outra coisa. A doutrina platônica, ela não repugna a doutrina aristotélica. Isso aí isso é um problema que a gente tem na filosofia hoje em dia, por uma herança escolástica, por um problema que os escolásticos tiveram, porque eles não tinham acesso nem aos textos completos de Aristóteles, nem aos textos completos de Platão. Então, o que eles tinham acesso, eles discutiam, eles ficavam e falavam, é uma coisa que não bica com a outra. Então, a gente, ou é um ou é o outro, os dois não pode ser. Tanto é que quando você pega, por exemplo, o Raimundo Lúlio, a proposta dele vai ser uma reconciliação de Aristóteles e Platão. Qual a conclusão que ele chega? Não tem como reconciliar aquilo que nunca teve briga, aquilo que nunca teve disputa. O Lúlio ele tem uma proposição de uma reconciliação de Aristóteles e Platão. E ele chega na conclusão que não tem como você realizar isso daí porque os dois não estavam separados. É só você olhar os dois da maneira correta. Se você for ler aquele livro lá, eu esqueci o nome do autor, que é aquele Aristóteles, um novo platonista, ou não, Aristóteles, um outro platonista, o autor ele fala exatamente isso daí que eu tô falando, é a mesma coisa. Você não leu porra nenhuma, moleque, tu não leu porra nenhuma. Escuta. Tu sabe qual foi o primeiro comentador, tu sabe qual foi o primeiro escritor neoplatônico a tratar de um livro de Aristóteles? Só me diz uma coisa, tu tem quantos anos? Pra eu saber. Tu sabe quem foi? Eu tenho 16. Quantos anos? Foi, Tem 16? Tem 16 com esse jeito de viadinho de 14? Puta. Mano, tu tá perdido mesmo. igual uma gazela, velho. Tu tá gritando, falando alto, velho. Quem tá passando você não consegue se impor na conversa, né? Você não consegue se impor. Quem foi, não consegue demonstrar quem é que manda. Eu mando aqui nessa porra de conversa. Você não consegue se impor. Você é um inepto, um fraco. Mano, tu acha que o cara tá agindo como se fosse o protagonista e tá... Eu sou o protagonista, filho. E você deixa. O pior de tudo. O cara acha que é o protagonista, velho. Que é isso? O pior de tudo, ele deixa e ainda reclama que eu sou. Oh, meu Deus do céu. Tipo... Mas... Bento, mas você acha que o Thiago, ele é personagem de alívio cômico ou ele é secundário, assim? Alívio cômico, mas chegando pro nível de secundário, porque agora já não tá mais aliviando nada. Tá bom, agora tu vai responder. Qual foi o primeiro comentário? Não, ele tava mais ou menos assim. Um livro de Aristóteles. Ele começou nessa conversa sendo tipo o Shoji Naruto, e agora ele já tá mais tipo sendo o pai do Shikamaru. Já virou secundário. O cara não consegue responder uma pergunta, mano. Caralho, isso tá me deixando agoniado, velho. Filho, você não consegue entender o que eu falo. Mano, é óbvio que eu não entendo o que tu fala, velho. Tu tem uma péssima dicção e tu fica falando rápido. Tu não fala tudo embolado, tu parece que, tem a língua presa. Tenho uma excelente dicção, falo porque sei de muita coisa. Então, evidentemente, falo muito, né? Uma dicção tão ruim, velho. Agora, o seu caso... Não sai. Quem tem boca de bueiro aqui é tu, filho. Dá pra saber. Só que a diferença é que a sua boca não é de bueiro porque tu fica chupando buceta, porque tu fica chupando rolo. Véi, tem como tu parar com degeneração, velho? Por favor. Não tem como parar de ser um viadinho, então? Tem como virar homem? Vamos crescer, vamos começar a se impor, vamos começar a ser gente como gente. Vai ficar falando merda infinitamente. Vamos começar assim, vamos começar a se dar o respeito, Vamos, né? Vamos assim começar a crescer, bola pra frente. Vamos, né?
Não sei se você tem bolas também, né? Talvez. Quantos anos você tem? Minha filha, eu tenho 20. Mas diferente de você, eu tenho emprego. Eu curso direito. Eu sei ler, eu estudo, tá bom? Eu sei 4 idiomas. Então assim, filho. Eu tenho a minha vida, sabe? Eu tenho a minha vida, estou me estruturando muito bem, sabe? Velho, que bizarro. Vamos lá. Você disse que sabe latim, né? Você disse que sabe latim. Então vamos lá. Perguntinha simples. Eu não estudei latim, mas eu sei alguns rudimentos. O que significa a expressão latina in albis? In albis. Sabe? Não sabe. Tá bom, vou falar de uma forma mais portuguesa. Em albis. Em albis. Não sabe. Não sabe. Mano, em que momento que eu falei que você fala latim? Eu não tava dando uma aula aí sobre o significado de de extra, de intra, falando que é adjetivo, não sei de onde que você tirou que é adjetivo, mas tudo bem. Tudo bem. Preposição é uma coisa, adjetivo é outra. Não, ok, mas ad extra é um adjetivo. Ad extra e ad intra é um adjetivo. Ué. Caiu tudo. Maravilhoso. Eu acho que voltou agora. Acho que voltou mesmo. Mas e aí, Bento, me conta. Como você está, Golden? Mano, tô bem. E com você? Também. Deu certo lá com a coisinha? Mano, pior que tá dando certo, mas, mano, tipo assim, eu tinha certeza que ia dar certo. Esse Boa. domingo. Mas aí aconteceu algo meio bombástico, assim. O pai dela morreu? Não, mas mais bombástico do que isso. O quê? Ela tá viajando? Depois eu te mando no PV, então a gente tá tentando conseguir o seu desban do Atena. E depois a gente conversa melhor. Uhum. Eu falei com o Melo hoje sobre. O Melo mandou mensagem pra mim esses dias falando que não ia ter como, porque me acusaram lá de ser fofoqueiro e tal. Mano, o cara falou, o pai da mina morreu, não é mais bombástico. Ela tá viajando. A viagem é mais bombástica que a morte do pai dela, mano. Porque é o seguinte, se ela tá viajando, vai que ela tá com outro, entendeu? Se ela não tá com mais bombástico. Olha só, se o pai dela morrer, é a hora do Golden assumir a função paterna. Nossa, eu acho que eu já Melhor faço isso, mas calma, ó. Entendeu? Eu vou te mandar. Enquanto você dá um passo, tem que pensar nos próximos dois, entendeu? Tem que ser assim. Não, ó, Jogo eu rápido. vou te mandar o que rolou. Não, vou te mostrar o que rolou. Não, tá melhor você mutou. Depois que você mutou, a conversa ficou até mais legal. Você vai concordar.